Boa tarde, gente. Hoje é um dia assim meio doloroso, né? Talvez vocês possam dizer pra mim, Zilma, já passou tanto tempo, né? Tanto tempo que já se passou, mas você ainda lembra? Eu quero dizer pra vocês que eu lembro de tudo perfeitinho. Hoje fazem 7 anos que Deus recolheu meu pai, Carlos Hugo. E hoje eu choro, não é de tristeza não, é de saudade. Meu pai era um exemplo de homem. Meu pai era um exemplo de pessoa. Todo mundo que conheceu meu pai, se eu perguntar por ele quem foi meu pai, eles sabem dizer. Eu quero agradecer a Deus, bendizer o nome do Senhor, exaltar Jesus, porque Ele é maravilhoso todo o tempo, por ter me dado meu pai aqui na terra, por ter escolhido meu pai, Carlos Hugo, para cuidar de mim, para cuidar dos meus irmãos, minhas irmãs, de criar o meu sobrinho, que era filho do meu irmão. 7 anos que eu não tenho pai. Que ele se foi. Eu sei que um dia eu tive um pai na terra. Eu sei que Deus preparou ele para cuidar da gente. Mas eu quero dizer para você, que tem teu pai, que tem tua mãe, cuida deles. Eu não tenho remorso nenhum. No dia que meu pai morreu, ele primeiro chegou na minha cozinha e falou comigo: filha, me leva no hospital, porque ele já tinha passado mal por 2 dias ou 3 dias, mas ele não falava, ele não gostava que tocasse em dor, ele achava só porque ele era um homem, e o homem não podia reclamar que estava com dor ou estava sentindo dor. Era coisa de criação, né? E meu pai, ele não reclamava de nada. Mas quando ele chegou na cozinha e falou comigo: filha, me leva no hospital, gente, eu gelei. Eu até mandei minha irmã caçula aí, que olhava as crianças, porque aquilo, sabe? Quando eu cheguei no hospital, fiz a ficha dele, e ele sentou e falava assim: eu não tô aguentando. Aí eu falei pra moça: meu pai não é mole, meu pai não tá aguentando. Aí ela colocou ele lá dentro num quarto, e ele ficava deitado, ele ficava ali de quatro, ele ficava de, sei lá, sentado, ele ficava de tudo quanto é jeito. Ele falava: minha filha, a dor não passa. E eu falava assim: calma, pai. E eu colocava minhas mãos sobre a barriga dele e clamava a misericórdia de Deus sobre ele, porque o dom que Deus me deu de cura e libertação, quantas pessoas essa mão aqui foi estendida e Deus operou um milagre, curou. Quantas pessoas, teve pessoas que na oração voltou a ouvir, teve pessoas que estavam endemoniadas, saíram os demônios. Eu sei que eu não posso fazer nada, mas eu pedi a Jesus ter misericórdia, que as minhas mãos, que tocar nele, sejam tuas mãos a curar meu pai. Mais nada. E toda hora entrava uma pessoa, uns enfermeiros, e tirava sangue, e tirava sangue. E ele falava: filha, eu não tô aguentando. E ele não era de reclamar. Aí eu fui e falei com a doutora assim: o que vocês estão dando pro meu pai? Aí ela falou o nome do remédio, que eu não me recordo. Aí eu fui lá no Google e perguntei: aquele remédio é só pra passar uma dorzinha? Eu falei: gente, esse remédio é só pra passar uma dorzinha, meu pai não tá aguentando. E daqui que ele foi indo, eu dei água pra ele, não quis almoçar. Ele tava na emergência, internado na emergência do hospital universitário. Fui muito bem atendida por eles. Não tô reclamando deles não, tô contando como foi. E meu pai era um homem de muita oração de terço. Meu pai gostava de ver terço, missa. E quando nós saímos da garra de Satanás, Satanás livrou toda a minha família, né? E o papai foi para uma... Olha só como é que Deus é bom. As enfermeiras veio, tirou meu pai e colocou numa ala que era CTI, UTI, era uma área que ali a pessoa estava praticamente muito ruim para morrer. E eu tenho mania de ficar sentada e lendo cartaz. Eu li aquilo não entrou na minha cabeça, Deus não permitiu. A enfermeira veio e colocou a sonda nele. Aí desceu um médico e falou assim: olha, seu Hugo, seu Carlos Hugo, amanhã nós vamos te operar.
ele tinha uma lama na vesícula. Se nunca deixaram ele operar quando ele era mais novo, de que ele não aguentava, depois com 70 e poucos anos, que ele não ia operar mesmo, né, gente? Aí, e com o problema de coração que ele tem, e que eu herdei, ele herdou da mãe dele, eu herdei dele. E o médico chegou e falou assim, se eu vou operar amanhã cedo. Aí ele falou assim, é ruim, doutor? Vou não. E eu dei janta pra ele, ele comeu uma colherzinha e dei água. Aí quando foi às 18 horas, minha irmã Zenilda, do meio, veio e trocou o plantão, porque como na época eu tava muito mais depressiva, né? Hoje em dia eu tô conseguindo já diminuir meus calmantes, mas eu tava na crise da depressão, a minha irmã foi e ficou com ele, com meu pai. A minha nora Emilu levou ela e me trouxe pra casa. E minha irmã ficou. E diz que ele falou com a minha irmã que ele tava com a garganta entalada dentro com a comida que eu dei. Aí a minha irmã notou que ele tava muito ruim. Mas ele tava conversando com a minha irmã, com a Zenilda, e não aparentava nada assim que papai ia morrer não, gente. Aí, quando deu 9 horas, eu tava sentada onde é minha cozinha, que hoje é minha cozinha porque eu dividi a casa, né? Meu ex-marido mora de um lado e eu moro do outro. Eu senti um vento passar por mim assim, eu falei, o pai morreu. Peguei o telefone na hora e liguei pra Zenilda. Falei, Zenilda, o pai morreu? Ela acabou de morrer agora. Ela disse que antes do pai morrer, ele olhou pro lado e falou assim, eu mereço? Eu mereço? Como se ele estivesse vendo alguém. Nós católicos cremos é promessa de Nossa Senhora que todo aquele que reza o terço, ou rosário, na hora da sua morte ela vem buscar. E de que ele olhou pro lado quando ele estava partindo e falou assim, eu mereço? Eu mereço, e a mãozinha dele caiu. E minha irmã não se desesperou, porque minha irmã é muito controlada. Não é que ela não tenha sentimento, não, ela é controlada. Da minha mãe, quando partiu, que tem 2 anos e pouco, ela ficou desesperada. Mas eu era mais agarrada com meu pai. Agora vejo que não. É ruim ficar sem pai, é ruim ficar sem mãe. Eu quero dizer para vocês hoje que eu vim aqui fazer uma declaração de amor para meu pai, mas eu sei que onde ele tá, ele não vê isso, mas você vai ver esse vídeo. E saiba, você que tem teu pai, que tem tua mãe, cuida. Porque eles ficam falando tudo a mesma coisa, mas você também vai falar. Eles te dão trabalho, mas você também vai dar trabalho para os seus filhos. Mas se tu for um bom filho, os teus filhos cuidarão de você, porque tem exemplo. Agora, se você for um mau filho, quando chegar a tua vez, seus filhos não vão cuidar de você, não, porque não teve esse bom exemplo. Eu quero dizer para vocês que o meu coração chora, mas é de saudade. Que saudade de cortar o cabelinho dele, porque só eu cortava. Ele tinha aqui, assim, as carequinhas dele aqui, passava a máquina aqui em cima, para baixar os pequenos cabelinhos que ele tinha. Ele tinha um cravo aqui, gente, que eu apertava esse cravo dele, ele tinha uns cabelos, assim que o bisavô, é o avô dele, tinha, eu cortava, o bigodinho, ele era bigodudo, você vai ver na foto aí, que eu vou deixar. Eu cortava, eu lixava o pé dele e ele ria muito, muito, ele sentia cócegas. Só eu cortava a unha dele, só eu cortava o cabelo dele. Só eu cuidava dele, porque ele não deixava ninguém. Embora minhas irmãs também são muito boas filhas. Eu não tô aqui falando, eu tô contando a minha história. A minha irmã Zenilda é ótima filha, sempre foi uma ótima filha, a minha irmã Rita. O Pedro que ele criou, né, que é sobrinho, que é neto dele, o meu irmão. A Maria, quando meu pai morreu, a Maria tão pequenininha, ele chegava perto da Maria e falava assim, Maria, dá o bom. O bom, ela baixava a testa assim, papai beijava aqui. O bom era a testa. Ela hoje tem 8, acho que a Maria tem 8 ou tem 9. Eu não tenho. É, o papai tem 7, a Maria deve ter 8 ou 9 anos, uma coisa assim. É, a Maria acho que tem 9. 9, por aí. Ela não esquece. Quando eu falo bom, ela fala, vovô Carlinhos falava do bom. E nós temos isso, nós não deixamos morrer na cabeça das crianças que nasceram, que não conheceram meu pai. Porque ele falava assim, queria que eu fizesse uma fieirinha, igual um anzolzinho, assim, coisinha, para colocar os rostinhos dos bisnetos dele. Então, a Maria conheceu, mas abaixo da Maria, os outros não conheceram. Mas nós fazemos a questão de todo dia, quando eles passavam, falar, teu biso, o vovô Carlinho, a bisa Nilda, o biso Carlinho. Então as crianças sabem.
Eles vêm nascendo e vêm conhecendo, assim como nós fazemos com meu irmão, que faleceu há muitos anos, tem quase 30 anos que meu irmão faleceu. E as crianças conhecem, porque sabem que é o tio William. Nós não deixamos morrer. Nunca deixa morrer aquela pessoa que veio na terra, cuidou de você, que deu de comer, te levou para médico, perdeu noite de sono. Teve um amor infinito por você. Porque nós nunca esquecemos. Pai Carlinhos, eu nunca vou esquecer do Senhor. Hoje eu amanheci meio triste. Eu fui lá conversar com a minha irmã, eu sabia que era o dia, mas sabe quando você levanta e coisa? Eu fui lá, minha irmã falou, hoje, pai, faz 7 anos que ele partiu. Saiba, pai, que eu te amo do mesmo jeito. E que essas lágrimas não são de tristeza, são de saudade. De não poder sentir teu cheiro, de não poder tocar no Senhor, de não poder chegar de manhã cedo tomar benção, de não mais cortar cabelo, não mais lixar tua unha, não mais lixar teu pé e fazer o Senhor sorrir. Pai, fica com Deus. Eu sei que o Senhor está no bom lugar, o Senhor é mãezinha, William. Um dia todos nós vamos nos encontrar. Um beijo, pai. Ai, você chora também. Fica com Deus. Eu nunca vou esquecer do Senhor. E eu louvo, bendigo, exalto o nome do Senhor. Jesus, meu mestre, meu Senhor e meu Salvador, que me deu o melhor pai do mundo. O Senhor sempre foi e sempre será o melhor pai que existiu nessa terra. Obrigada, Papai do Céu, por ter me dado meu paizinho Carlos Hugo. Um beijo, gente. Eu não podia deixar passar em branco, porque são 7 anos de saudade. 7 anos. E cada ano que passa dói mais, porque a gente sabe que não vai voltar mais. Um dia todos nós vamos nos encontrar. É Zilma Bernardes ficando por aqui e dizendo assim, cuida do teu pai. Quando você tem, você não sabe a dor que é perder um pai e uma mãe. Você não sabe a dor que é ser órfão. Pai, eu te amo. Eu te amo e eu te amo.